Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Não é novidade para ninguém que os Salamanders são a legião favorita da maioria dos fãs de Warhammer. No mar da devassidão, violência e o eterno Grimdark de Warhammer 40k, eles são uma luz de esperança, bondade e luz em Warhammer. E essa bondade tem uma origem genética, a bondade do nosso querido primarca Vulcan. Seu DNA é o que passa aos seus filhos genéticos um pouco de bondade e compaixão, em um universo que é excessivamente dark, sombrio e violento. Vulcan é um dos 20 primarcas, sobre-humanos e semideuses, um perpétuo criado pelo Imperador da Humanidade a partir de versões alteradas do seu próprio DNA, para liderar sua grande cruzada e reunir os povos dispersos da humanidade dentro do Imperium do Homem. A 18ª Legião, criada a partir do genoma de Vulcan, é originalmente conhecida como Guerreiros Dragões. Foi renomeada Salamanders em homenagem aos grandes répteis resistentes ao fogo nativos de seu planeta natal vulcânico, Nocturne, em memória da lendária disputa entre o Imperador e Vulcan, no ano de 832 do 30º milênio, que envolveu a morte de uma dessas feras perigosas. O resultado dessa disputa revelou a identidade do Imperador a Vulcan e restaurou o primarca ao Império. Assim como seu pai genético, Vulcan é um perpétuo, um raro mutante humano, abençoado com uma regeneração celular extraordinária, quase sobrenatural, que lhe permite ressuscitar da morte repetidas vezes, independentemente de quanto dano seu corpo sofra. Vulcan é capaz de se regenerar completamente de qualquer ferimento, incluindo uma morte resultando da desintegração molecular completa. Essa habilidade lhe era desconhecida até a heresia de Horus, e sua quase morte por um ataque atômico orbital desencadeado pela frota dos Iron Warriors, no massacre do local de lançamento em Isstvan V. Durante a Grande Cruzada, Vulcan ganhou reputação entre seus participantes por sua empatia incomum para um primarca em relação aos humanos comuns, bem como por sua extraordinária habilidade de criar itens únicos e poderosos de tecnologia avançada. Aproximadamente 1000 anos padrão após a heresia de Horus, Vulcan escondeu 9 artefatos sagrados que ele havia criado pela galáxia, para os Salamanders encontrarem, como um teste para ver se eles eram dignos de sua liderança. A GW carece de melhores roteiristas. A toda hora eles ficam inventando essas tramas ridículas. Ele então desapareceu, deixando seus filhos genéticos, com a mensagem de que quando o oficial conhecido como Forgefather dos Salamanders encontrasse todos os 9 itens, Vulcan retornaria para liderar seu capítulo, em uma vitória sobre os inimigos do Imperium em seus últimos dias de maior necessidade. De acordo com os sinais previstos no livro de profecias do culto prometeico noturno, o Tomo Negro, o Tomo de Fogo, quando os primarcas foram criados pela primeira vez nos laboratórios genéticos escondidos sob as montanhas no Himalaia na Terra, através das maquinações dos deuses do caos, as cápsulas de gestação dos primarcas nascentes foram espalhadas pela galáxia. Novamente um adendo aqui. A GW mudou, dizendo que foi a Herda que espalhou os primarcas. É tanto retcon em Warhammer que a gente tem dificuldade de saber o que realmente está valendo como canônico. A obra prometeica, fonte de grande parte do conhecimento imperial sobre Vulcan, conta a história de como um dos filhos sobre-humanos do Imperador foi parar no mundo da morte feudal de Nocturne, durante um dos seus períodos tumultuados conhecido como Tempo de Provação. Entre o povo robusto e estoico de Nocturne,
o bebê Vulcan havia caído como um cometa em chamas, e na casa de um esfaqueador negro, um metalúrgico chamado Nibel, na cidade de Hesíodo. Lá, ele fora acolhido como filho adotivo. Nibel reconheceu a criança como aquela profetizada como salvadora pelos ensinamentos do culto prometeico, e o chamou de Vulcan. Como todos os primarcas, Vulcan cresceu muito rapidamente, atingindo a idade adulta, e um tamanho maior e mais musculoso do que qualquer homem em Nocturne, com apenas 3 anos padrão. Ele também era extremamente inteligente, capaz de aprimorar enormemente as já consideráveis habilidades de metalurgia dos famosos ferreiros de Nocturne. Rapidamente, ele ascendeu em força e sabedoria, abraçando a cultura que o acolhera, trabalhando na forja de seu pai adotivo e caçando as grandes sáurios e os outros feras instigadas pelo temperamento impiedoso do planeta, tornando-se um campeão lendário na defesa de seu mundo, contra inimigos muito mais perigosos, os espectros do crepúsculo, como eram conhecidos em Nocturne. Na realidade, essas criaturas eram da classe mais degenerada e vil de escravistas a Eldari, os Drukhari. Seres de pesadelo para quem a dor e o massacre eram como comida e bebida, que buscavam periodicamente caçar o povo robusto de Nocturne para seu próprio esporte e diversão. A Opus conta que durante o 4º ano padrão de Vulcan, sua cidade foi atacada por esses espectros do crepúsculo, que estavam em uma expedição de captura de escravos. O povo de sua cidade natal se escondeu, como costumavam fazer quando os Xenos decadentes atacavam. Mas Vulcan se recusou a se esconder. Armado apenas como um par de martelo de ferreiro, ele despertou o povo do esconderijo e repeliu o ataque, matando sozinho 100 guerreiros Drukharis. À medida que a notícia do resultado da batalha se espalhava, os líderes dos 7 assentamentos mais importantes do planeta vieram prestar homenagem a Vulcan. Jurando esmagar para sempre seus inimigos, em vez de se esconder deles, diante dessa ameaça, Vulcan se transformou, e a sua lenda se espalhou por todo o mundo. Ele era o nascido do fogo, um guerreiro invicto cuja força sobre-humana havia derrubado as barcaças de escravos do céu e esmagado os Xenos em massa, e cuja carne de granito havia desprezado suas lâminas envenenadas impávida, expulsando os espectros do crepúsculo de Nocturne. Em comemoração à vitória do Primarca sobre os Dark Eldar, no ano 832 do 30º milênio do calendário imperial, realizou-se um torneio com diversas competições, envolvendo testes de força e habilidade, comuns ao povo de Nocturne. Durante a cerimônia de abertura, um estranho apareceu. Sua pele era excepcionalmente pálida, em comparação com a pele escura e morena do povo de Nocturne. E suas roupas eram muito estranhas, feitas de materiais desconhecidos para os nocturnianos pré-industriais. O estranho pediu apenas para poder competir. Afirmou que poderia vencer qualquer homem nas competições, fazendo com que muitas pessoas rissem da comparação aparentemente inadvertida com o sobre-humano Vulcan. Vulcan aceitou o desafio e o estranho apostou que quem perdesse a competição juraria lealdade e obediência eterna ao vencedor. Novamente, a simplificação e má escrita da GW entrando em ação. Com um sorriso diante de tal afronta, Vulcan concordou com os termos do forasteiro. Com duração de 8 dias, a competição incluía muitos testes de força e resistência. O povo de Nocturne foi presenteado com o espetáculo de 2 seres divinos competindo entre si, surpreendendo completamente os meros mortais ao redor com suas proezas sobre-humanas. Muitas das disputas tiveram que ser consideradas um empate entre Vulcan e o estranho de pele clara.
pois simplesmente não havia como determinar o vencedor. Por exemplo, o levantamento da bigorna, em que os competidores eram obrigados a segurar uma bigorna acima de suas cabeças pelo maior tempo possível. Terminou empatado quando os dois competidores sobre-humanos mantiveram as bigornas no ar por meio-dia sem nenhum sinal de cansaço, enquanto todos os outros competidores desistiram após meros minutos. Todas as disputas subsequentes tiveram resultados semelhantes, e ao final do 8º dia local, Vulcan e o Estranho estavam empatados na classificação geral do torneio. Para desempatar, os anciões de Nocturne decidiram que o vencedor seria determinado pelo teste da caça às salamandras. Ambos os competidores tiveram 36 horas solares para forjar uma arma, antes de usá-la para caçar e matar uma das salamandras reptilianas de Nocturne. Avaliando que essa tarefa impossível para qualquer mero mortal seria apenas uma formalidade para ambos os competidores divinos, os anciões incluíram a ressalva de que o competidor que trouxesse a maior salamandra seria proclamado vitorioso. No fim, chegou a hora do teste final: matar as salamandras. Ambos os homens tiveram 1 dia e meio para forjar uma arma e em seguida sair e matar a maior salamandra, um gigantesco réptil nativo de Nocturne, amante do calor, que pudessem encontrar. Vulcan e o Estranho trabalharam o dia todo em suas forjas, sem parar e sem descansar. À medida que o dia se aproximava do fim, eles emergiram. Vulcan havia forjado uma enorme marreta de guerra, e o Estranho uma magnífica espada de gume afiado. Ambos escalaram o cume do Monte Fogo da Morte, um enorme vulcão que dizem ser o lar das maiores dragões de fogo, a espécie de salamandra mais temida do planeta. Vulcan encontrou sua presa primeiro, destruindo-lhe a cabeça com um único golpe de marreta. Enquanto carregava a carcaça de volta, o vulcão entrou em erupção, inesperadamente. Vulcan quase foi jogado de um penhasco, mas conseguiu agarrar-se à borda com uma das suas mãos, enquanto teimosamente agarrava a cauda de seu réptil morto com a outra. Vulcan segurou a salamandra por várias horas, finalmente começando a perder o controle. Foi nesse momento que o Estranho reapareceu, carregando uma salamandra maior que a sua. O Estranho rapidamente jogou sua carcaça num fluxo de lava, usando seu couro resistente ao calor como uma ponte para atravessar e salvar Vulcan. Vulcan foi declarado vencedor da competição quando retornaram para casa, pois ele tinha uma pele de salamandra e o Estranho havia perdido a sua. Mas Vulcan silenciou a multidão. Ajoelhou-se diante do Estranho, afirmando que qualquer um que valorizasse a vida acima do orgulho era digno dos seus serviços. Naquele momento, o Estranho finalmente revelou ao Primarca sua verdadeira natureza como imperador da humanidade. Vulcan assumiria seu lugar de direito como Primarca da 18ª Legião e governante de seu mundo adotivo. A única reserva de Vulcan em deixar Nocturne era que ele não deixaria seu povo desprotegido. Mas nisso, o imperador respondeu que o dever de Vulcan não era simplesmente para com um único mundo humano, mas para com muitos. Muitos mundos que conheciam o terror da escuridão e o banquete de horrores alienígenas. Incontáveis mundos como Nocturne, e que o próprio Nocturne, como o mundo natal de um Primarca, seria para sempre protegido por seus filhos genéticos, a 18ª Legião que carregava seu sangue. No encontro com seus filhos genéticos, os Space Marines se ajoelharam diante de Vulcan. Não se ajoelhem. Levantem-se, meus filhos, disse Vulcan. Eu sou seu pai, não seu rei. Não nos ajoelhamos simplesmente em sinal de lealdade. Ajoelhar-se é um ato de respeito, disseram os Space Marines.
Vulcan então se ajoelhou diante deles. É um tributo que deve ser merecido, disse Vulcan, e vocês o mereceram. Seus sacrifícios para salvar o povo da divisão Taras serão lembrados para sempre. Vocês realizaram o impossível e fizeram o sacrifício sem hesitação, sabendo que sua tarefa os condenava e que era ingrata. Mas eu lhe agradeço agora. Vocês sofreram, eu sei disso. Vocês chegaram ao abismo e quase se renderam a ele. Isso muda agora. Eu sou seu pai, seu general, seu senhor e mentor. Eu os ensinarei se puder e transmitirei o conhecimento que adquiri. Honra, autossacrifício, autoconfiança, fraternidade é o nosso dever. É nosso credo prometeico e todos devem segui-lo se quisermos prosperar. Que esta seja a primeira lição. Primarca Vulcan, em seu discurso inaugural em Nocturne aos sobreviventes da 18ª Legião. Acredita-se que Vulcan não se uniu à sua própria legião por alguns anos após sua redescoberta, mas permaneceu ao lado do Imperador sob sua tutela direta, período durante o qual sua presença foi mantida ao longe do Império, embora não dos outros primarcas que haviam sido descobertos até então. Durante esse período, Vulcan buscou com velocidade e compreensão assustadoras aprendizado nas artes da guerra, história e ciência, exibindo uma inteligência feroz, além de sabedoria e compaixão que talvez estivessem em desacordo com o papel que ele havia sido destinado a desempenhar como general e destruidor de mundos, como todos os primarcas foram criados para ser. Ele lutou ao lado do Imperador em batalha, um guerreiro colossal e anônimo, com armadura esmeralda e escamas como as de um dragão dos antigos mitos terráqueos. E estudou atentamente nas forjas de armas de Marte e com seu irmão primarca Ferros Manos, cuja descoberta precedera a sua. Quando chegou a hora ditada tanto pelas circunstâncias quanto pela escolha de Vulcan assumir o comando da 18ª Legião, ele o fez bem preparado para a tarefa que o aguardava e começou a reforjá-la na bigorna da guerra. Quando Vulcan chegou à sua legião, era na hora em que eles precisavam. A 18ª Legião, por seu Lorde Comandante Cassia Valgyn, havia se envolvido na defesa de retaguarda em um aglomerado de planetas colônias perto da divisão Taras, contra uma onda de saqueadores orcs. Com a maior parte das legiões astartes engajadas com as frotas de expedição que rompiam o espaço em direção à Franja Oriental, ou comprometidas como reservas contra os horrores da incursão Rangda das Estrelas do Halo ao norte galáctico, a 18ª Legião era a única legião de fuzileiros espaciais capaz de responder à crise. Lutando contra vastas e esmagadoras adversidades, a força primária da legião, composta por cerca de 19.000 fuzileiros espaciais, comandou os defensores locais e resistiu por quase um ano em uma série de batalhas contínuas contra mais de 1 milhão de invasores orcs. Espalhados por centenas de naves em ruínas, naves asteroides Rock e dezenas de naves espaciais. As ações da Legião permitiram a evacuação de 3 populações planetárias inteiras para a segurança nominal do sistema Taras. Mas a um custo terrível. À medida que o conflito progredia, eles sofreram ferimentos graves em seu comandante, enquanto o restante da 18ª Legião ficou praticamente presa no mundo morto de Antaen, um para-raios atraindo os orcs para a batalha. Taras estava longe da fronteira em guerra da Grande Cruzada em expansão, e a ajuda de outras legiões teria sido muito difícil de se obter. Mas, independentemente disso, tal auxílio não foi solicitado pela 18ª Legião, que havia determinado a vencer sozinho ou morrer na tentativa.
sabendo que ao sangrar a frota de saqueadores orques, inúmeras vidas humanas seriam salvas. Seu primarca, no entanto, ao saber dessa situação, recusou-se a ficar parado e rapidamente concretizou seus planos de se juntar a eles. Quando Vulcan chegou, não o fez sozinho, pois trouxe consigo 3.000 novos iniciados, os primeiros da legião a serem invocados de Nocturne, juntamente com uma série de novas naves de guerra, máquinas de guerra e armas, todas fabricadas pelos Mechanicum de acordo com as rigorosas especificações do primarca. Eles caíram sobre os saqueadores orques como um raio e destruíram a maior das naves espaciais que orbitava Antaen. Enquanto Vulcan liderava seus guerreiros para dentro, purgando o vasto conglomerado de destroços e rochas com fogo e plantando cargas sísmicas em seu centro para destruí-lo. Inspirados por essa ajuda inesperada, o restante da 18ª Legião lançou-se com fúria renovada contra os orques que os sitiavam, massacrando e dispersando os Xenos de pele verde à sua frente, sem se importar com suas munições e efetivos esgotados, sem deixar nada como reserva caso fracassassem. Presos entre o martelo e a bigorna de selvageria que superava até mesmo sua própria fúria bestial, a horda orc foi destruída e posta em fuga, e os sobreviventes foram implacavelmente perseguidos e consumidos pelo fogo. Após o desastre, as duas metades da 18ª Legião se encontraram e se uniram nas planícies de coral mortas de Antaen. Quando seus salvadores removeram seus elmos e os legionários terranos contemplaram os rostos de seus irmãos nocturnes e daquele que era seu pai genético, não puderam deixar de saber que eram um só e que seu primarca viera reivindicá-los. Os sobreviventes da 18ª Legião Terrana se ajoelharam imediatamente. Disse diante de seu primarca, mas Vulcan ordenou que se levantassem, dizendo que todos os seus filhos eram iguais, e que ele não era um rei mesquinho que precisasse de demonstrações de obediência. Em vez disso, foi ele quem se ajoelhou em homenagem às vidas que salvaram e ao preço que pagaram. Então, procurando o mortalmente ferido Lorde Comandante Cassian Vaughan, ele conferiu a transferência formal do domínio de legião, presenteando o guerreiro caído com a garra do poder quebrada do Senhor da Guerra Orc que o havia derrotado, para selar o pacto entre ele e sua legião. Eles lutariam por ele, mas Vulcan lutaria por eles também. Após a Batalha de Antaen, Vulcan começou a reconstruir e reestruturar sua legião, ansioso por manter a honra, o espírito de alto sacrifício pelo Imperium e a bravura que havia encontrado, mas também determinado a manter a unidade e se tornar mais disciplinada, tanto em temperamento quanto mais sábia em sua busca pela batalha. Primeiramente, Vulcan foi rápido em reunir suas diferentes formações e unificá-las novamente. Embora tenha o cuidado de honrar os compromissos assumidos do passado, como a manutenção de uma guarnição permanente no abismo de Kerion, que montaria guarda caso a Manticora retornasse. Com suas forças reunidas, Vulcan retornou à 18ª Legião para Nocturne, onde, sob seus cuidados, uma poderosa fortaleza, igual a qualquer fortaleza da Legião do Imperium, estava sendo construída na lua de Nocturne, Prometheus, para servir como seu quartel-general e arsenal, assim como Nocturne agora seria a fonte da maioria dos novos recrutas da Legião. Ali, a Legião foi reorganizada e rearmada, e mais importante, Vulcan decidiu dar a ela um propósito e uma crença comum. Para isso, baseou-se não apenas no que aprendera ao lado do seu imperador e da máquina de guerra imperial,
mas também na cultura e nas traduções guerreiras e místicas profundamente arraigadas de Nocturne, na qual Vulcan havia sido criado. Nisso, Vulcan foi sábio o suficiente para reter e valorizar a experiência dos veteranos terranos, e mostrar-lhes respeito e terem autoestima o que eles haviam conquistado de muitas maneiras, grandes e pequenas. Isso foi passado como um sinal externo ao incorporar a heráldica passada da 18ª Legião à sua Legião Reformada, e fazer de seus principais guerreiros sua guarda da pira pretoriana, o corpo de elite de mestres de capítulo, que serviriam tanto como guarda de honra, tanto como modelo dos padrões que ele estabeleceria para sua legião. Para o primeiro mestre da legião caído da 18ª, Cassian Valgyn, Vulcan moldou com suas próprias mãos um sarcófago Dreadnought único, o Dragão de Ferro, para que Valgyn pudesse servir como castelão e protetor de Prometeu e do futuro da legião. A 18ª Legião renovada agora tomaria seu nome dos maiores predadores sáurios de Nocturne, criaturas antigas e mortais cujo sangue era fogo e cujas peles eram tão duras quanto aço esmeralda, as salamandras de Nocturne. A escolha de Vulcan carregava um significado complexo, pois as salamandras de Nocturne não eram apenas monstros de poder selvagem com grande significado totêmico para os nativos, mas como criaturas demonstravam lealdade inabalável ao seu próprio sangue e descendência, e nunca foram mais ferozes do que em sua defesa. Era do crânio branco claro de uma dessas grandes feras, Kazari, que adornava a ombreira da Power Armor de seu primarca que a legião agora tomaria seu novo emblema. Quando a legião dos Salamanders ressurgiu e partiu de Nocturne com força total, alguns anos depois, rapidamente assumiu um lugar na vanguarda da Grande Cruzada, destruindo impérios alienígenas e trazendo mundos perdidos para a conformidade como parte do Império. Embora nunca atingisse a força legionária tão grande quanto a dos Dark Angels ou dos Iron Warriors, seu poder e destreza em combate eram inegáveis, e sua conduta na guerra era considerada exemplar. Ela havia sido temperada e testada, mantendo a coragem e o espírito selvagem pelos quais Vulcan era famoso. Mas essas características agora eram governadas e controladas pelo estoicismo, pela ausência de arrogância e pela ponderada segurança na ação. Vulcan trouxera à sua legião foco, propósito e sabedoria. Dizia-se agora que os Salamanders não eram nem tão fáceis de se enfurecer, nem tão propensos a se precipitar cegamente para a batalha como antes. Mas uma vez que decidiam liberar sua ira, ela era tão imparável e aterrorizante quanto a fúria vulcânica do mundo sombrio que agora chamavam de lar. Vulcan conseguiu salvar seu legado genético porque viu neles um grande potencial. O imperador sabia que Vulcan era o filho perfeito para temperar a 18ª Legião e forjá-la novamente. Aprendendo disciplina e paciência, os Salamanders aprenderam que não há melhor momento para refletir do que quando faziam seus juramentos no momento e os marcavam em carne antes da batalha. A temperança diante da guerra não era apenas prudente, mas também salvava vidas. Durante a Grande Cruzada, os Salamanders foram anexados à 154ª Frota Expedicionária, com suas forças complementadas por regimentos do Exército Imperial vindo do planeta Faéria, um mundo da morte. Eles trouxeram com sucesso centenas de mundos colonizados por humanos para a conformidade imperial, uma das poucas campanhas notáveis empreendidas pela Legião dos Salamanders durante a Grande Cruzada. Foi a ação de conformidade imperial realizada no mundo de Caldera, designados 154-4, conhecidos como
Ibisen por seus habitantes. Os Salamanders foram incumbidos de trazer esse mundo recém-descoberto para a conformidade. Liderada pelo próprio Vulcan, a 18ª Legião foi acompanhada pelas legiões dos Iron Warriors e a Death Guard, ambas lideradas por seus respectivos primarcas. O mundo era subdesenvolvido e em grande parte inóspito à vida humana, mas possuía depósitos minerais valiosos. No entanto, as forças imperiais enfrentaram forte resistência pelo controle do planeta por parte dos Eldar, que haviam estabelecido uma guarnição em Ibisen. As forças Eldar, incluídos videntes, bruxos e outros psykers de combate, não poderiam esperar derrotar uma legião de Astartes, muito menos 3. O mistério se aprofundou quando as tribos humanas primitivas e semiferais que habitavam o planeta pareceram mais simpáticas aos Eldar, ou pelo menos receptivas aos seus libertadores igualmente humanos. Os Salamanders e outros imperiais derrotaram os Eldar com relativa facilidade, como esperado. Após a conquista, os Salamanders descobriram que os Eldares estavam defendendo uma rede de menires, que serviam como nós psíquicos e que alimentavam um arco gigante, onde ocorrera o confronto final e mais brutal entre os Astartes e os Xenos. O arco em si fora localizado graças a um misterioso Remembrancer, ligado aos Salamanders, com quem Vulcan tivera uma conversa perturbadora antes da batalha. Após o término do massacre, Vulcan viu o Remembrancer rondando o arco e desaparecendo repentinamente. Seguindo-o, Vulcan e sua guarda da Pira de Elite desceram para as câmaras sob o arco, através de um portal em sua base. Lá encontraram uma cerimônia rudimentar de proteção acontecendo, conduzida pelos sacerdotes tribais humanos primitivos, prontos para sacrificar uma antiga bruxa Eldar negra. Finalmente Vulcan percebeu a verdade. O arco era na realidade um portal da Webway. Embora nenhum dos imperiais, incluído Vulcan, soubesse disso na época. Vulcan já havia visto um portal como este antes, em sua juventude em Nocturne, quando os Dark Eldar repetidamente utilizavam tal portal para invadir e saquear seu planeta natal. Os Eldar haviam tomado o controle do portal ao derrotar seus primos sombrios, e no processo, libertando a população humana nativa de Ibisen dos horrores dos ataques de escravos dos Dark Eldar. Os Eldar, portanto, eram vistos pelos humanos como libertadores e salvadores. Aterrorizados pela derrota de seus libertadores nas mãos do Imperium, os nativos buscaram sacrificar sua prisioneira Eldar negra para evitar o retorno inevitável de sua raça. O misterioso Remembrancer não estava em lugar nenhum. Era, na verdade, o próprio imperador em um disfarce ilusório, que devia ter grande interesse nos detalhes dessa missão, já que havia ordenado que tantos recursos fossem destinados a ela. Vulcan ordenou que Ibisen e sua população, irremediavelmente corrompida por Xenos, fossem purificadas pelo fogo. Ele renomeou o mundo morto devastado e semelhante ao Nocturne, que restava como Caldera. O mundo estava agora pronto para receber novos colonos humanos e ser explorado em benefício do Império. Esse vídeo ficará muito longo e será dividido em 2 partes. Nos ajude, faça um Pix de qualquer valor. Qualquer ajuda é mais do que bem-vinda. Nos ajude a manter o canal funcionando. Se você chegou até aqui, digite Vulcan nos comentários. É um gesto simples, mas de extrema importância para o canal. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.